Pai amado do céu, tricolor classificado com muito sofrimento, com muita emoção, muita burrice, muito arbitragem horrorosa, mas esse golzinho, mano, merecedor do moleque que subiu agora, estreou, carimbou o São Paulo no mata-mata, onde tava tudo se complicando. Luca, o hero of the match, numa jogada individual, colocou o São Paulo ali, empatou o jogo, merecido. São Paulo não merecia perder esse jogo, ou merecia pela incompetência, né? Já vamos falar disso aí mais pra frente. Empatou, um empatinho restava pro São Paulo passar, não passou em primeira ainda, mas já tá classificado, vai jogar em casa agora contra o Talheres, buscando a primeira colocação. Acho que vai ficar difícil. Já era difícil a melhor campanha, né? Agora vamos ver qual a melhor campanha o São Paulo vai ficar para decidir em casa. São Paulo, que agora, além dos adversários, enfrenta os seus próprios jogadores burros, que são burros, né? E desligados, e de vez em quando uma arbitragemzinha fraca, igual foi essa. Mas é isso, o que importa é a classificação. É isso aí, galera. Fazia tempo que eu comemorava um gol igual esse aí, viu? Puta que pariu. Teve que olhar o jogo hoje com dois lados, né? Eu acho, no meu ponto de vista, por mais que o São Paulo tava com um jogador a menos, né? Pela expulsão do Alisson, o São Paulo era injusto sair com uma derrota, tá? Injusto, porque uma bola parada ali, né? E também, hoje, felicidade pro garoto que entrou e fez um gol, porque eu vou te falar o seguinte, eu vou falar agora. Deixa eu falar você reclamava de Caleri quando o Caleri tava mal? Nós não. André Silva não serve para ser centroavante do São Paulo. Pode ser um reserva. Titular não dá. O cara é caneludo. Ou o cara não tem tempo de bola, ou ele fura, ou ele erra a cabeçada, tudo que ele é. Ele erra tudo. É inacreditável. Mas vamos lá. Empate importante devido à circunstância. Mas a gente vai pontuar algumas coisas, porque o Chiquinho, eu vou dizer uma coisa. Por mais que o São Paulo teve um jogador expulso aos 17 minutos do primeiro tempo, o São Paulo tem jogador para apresentar um futebol para ganhar do Libertad com um jogador a menos, porque o time do Libertad é ruim. Só que tem algumas coisas no São Paulo que não dá para se entender. Fica aí a pergunta aí, amigo. Eu sei que a expulsão influencia totalmente no jogo, né? São Paulo joga com a menos, mas se o São Paulo fosse um time bem treinado, ganhava fácil. Vocês acham que o São Paulo ganharia isso? Eu acho. Eu acho que ganhava fácil. Também cai na bola no pé dos caras. Ô, São Paulo tá com um problema de, mano, definição, cara, que é bizarro. Ferreirinha contou com uma fase boa ali de sorte, mas ultimamente vem tomando as piores decisões na hora de finalizar, mas ainda cria. É o cara que cria. A bola cai no pé de zagueiro, não consegue. O nosso atacante só cai, pelo amor de Deus. E bololô, essas molecadas entrando, espero que entre, mas continue o foco, eu já vou falar já de mais. E eu quero te chamar a atenção de uma coisa, galera. Eu quero chamar a atenção de uma coisa que é para você prestar atenção. Não é que a gente só quer ser hater ou só quer ser crítico, não é isso não. Mas que a gente olha o futebol e analisa todo, tá? Vamos lá no contexto, que assim, você pode ver a grande dificuldade do São Paulo, mesmo com o Ferreirinha no primeiro tempo tenta uma jogada, chuta, o goleiro faz uma defesa. No segundo tempo, passa, tal. Aí no segundo tempo lá, o Ferreirinha também errou, chute de esquerda, escolheu o canto errado, passa raspando, entendeu? Só que é o seguinte, você vê que é criações que acaba saindo pelo individualismo. Que nem agora o gol do Lucas, que esse moleque entrou. Ele fez igual o Ferreirinha, cortou para dentro. Porque é o seguinte, São Paulo não conseguia. Tava com o jogador a menos, tudo bem. Mas não tem aquela... Vamos lá. São Paulo tem um expulso aos 15 minutos com o Alisson. Numa maneira totalmente desnecessária, ele dá um carrinho ali no meio de campo. Pra mim, a expulsão... Podia ser se fosse no Monumental de Nunes, River Plate, o árbitro não expulsava. A gente sabe da má vontade da Conmebol com os times brasileiros que vem dominando. Mas aí o Alisson, de uma forma que vem um monte de jogos consecutivos não bens, dá um carrinho desnecessário pra mim, pega a bola e aí depois acaba acertando o jogador que também vem num carrinho. São dois,
em câmera lenta é foda. São 2 velocidades ali, ele pega a bola, depois acerta o cara, uma imagem até um pouquinho mais feia. Porém, o árbitro já direto, pá! Vermelho, expulso. São Paulo com a menos 15 minutos. Chiquinho acha que foi pra expulsão. Só que assim, eu vou falar que eu acho que é pela expulsão, é como a gente fala. Ele pegou a bola de lado, mas ele vai com as 2 travas no pé do cara. É um risco. É um carrinho de. Quer que eu falo pra você? Um carrinho desnecessário numa área, no meio de campo, numa zona que não precisava daquele carrinho. Então, é como disse o cara. Assim, você dá um carrinho e você se corre o risco. Sim. Correu o risco. Aí prejudica o São Paulo. Só que no primeiro tempo também, o cara faz tem uma jogada tão Dias. feia quanto ele. E o cara não pega a bola no Enzo Dias. Não pega a bola. O Alisson ainda pega a bola. E o VAR tá lá, não recomendo uma. Ó, mantenha o seu critério. Se você vê a deu expulsão lá, você talvez ache que vai ser expulsão aqui. Mantenha o seu critério. Mas aí a gente sabe. A arbitragem lá de fora não gosta de interferir tanto no VAR. E ainda, da Comebol, difícil. Então, não expulsou, complica. Se expulsa ali, talvez ficasse no 10-10, seria mais fácil pro São Paulo. Mas, ó, não se iluda. Não se iluda. Se Libertar é ruim. Mostra como que esse grupo de São Paulo é fraco, certo? São Paulo foi lá e ganhou, é ruim. Eles com a menos foi fazer um golzinho numa bola parada. Mas São Paulo, por exemplo, contra o Náutico dentro de casa, não conseguiu jogar tudo isso. E ganhou 2-1 e semana que vem tá complicado. Então, se expulsa ali, ou se fica no 11-11, a gente não saberia como que seria o jogo, né? Mas volta no segundo tempo, o São Paulo ainda domina, tem a oportunidade com o Ferreirinha, Alan Franco, embala aquela bola que vem naquela maldita área, naquele lugar ali, o São Paulo no pé bom, o ano passado o Caleri, quando botava, os caras não conseguem guardar. O problema do São Paulo é isso também, cara. Pô, o jogo às vezes já tá difícil, a bola cai no pé dos caras, os caras não conseguem definir, cara. Pô, tava 0-0, se faz aquele gol com o Ferreirinha, ou se faz isso aí, dá uma tranquilidade a mais. Pô, aí um moleque de 17 anos, seu primeiro jogo, tem que entrar, passar por 2, estentar o pé pra fazer um gol. Por quê? Porque talvez o time de São Paulo não entre com um sangue nos olhos, encarando o jogo de uma forma com sangue nos olhos. Sabe? Mas, graças a Deus, o moleque empatou aí. E aí, é forte, a gente vai falar assim, ó, não dá para buscar o treinador, porque o jogo é comprometido. A gente pode falar assim, de um péssimo jogo individual de muitos jogadores, mas ainda... Alguns jogadores abaixo, você tem que falar que você tá com um jogador a menos, então sacrifica... entrega mais fisicamente, sim, beleza, tal, mas o time do outro lado não exigiu nada, porque o time do outro lado é muito fraco, parece que eles estavam por uma bola parada ou levando para o empate porque eles era bom, porque eles vão jogar em casa. Só que assim, a minha crítica com o Zubeldia, é as substituições do Zubeldia no começo. Uns cara, né? Porque quando ele tira Juan e coloca a Arboleda, maravilha. Quando ele tira o Ferreirinha, já coloca o Luca, então. Já coloca o Luca. Não, ele vai colocar um Ferrarese. Um Pablo Maia. Não, Ferrarese. Para fazer o Cedric daquela coisa do Cedric e o Ferrarese de ponta. Então, quer dizer, ele volta com aquela mentalidade dele. Peraí. Ele só colocou o Luca porque tomou gol. Então, é isso aí. É isso que vai falar. Se ele não toma o gol, ele não coloca o Luca. Essa é a minha briga com o Zubeldia. Essa mentalidade do Zubeldia, que muitos caras no grupo estão dizendo, é covarde. Por que a gente tem que analisar? Chiquinho, tá com um jogador a menos. Beleza, mas você tá com um jogador a menos, você tá tranquilo e tá dominando. Você tá jogando com o Cedric, você tá jogando, pôs Arboleda, tirou o Juan, você tá com a linha Ferreirinha. Tirou o Ferreirinha porque tá cansado? Coloca o Luca. Não. Ele tira o Ferreirinha, coloca o Ferrarese, joga aqui, manda o Lucas Ferreira pro outro lado, entendeu? E aí você vem. E aí é o seguinte, a gente não pode falar também, vem cá. O Libertad, ele não construiu a jogada para fazer o gol. Sim, eu ia falar disso agora. Não construiu. Gente, pelo amor de Deus. Eu falo como o jogador de São Paulo tá... O jogador de São Paulo, ele perde o foco, ele fica numa sonolência, porque assim... Uma bola do São Paulo, onde o Ferrarese tira de cabeça certinho, põe pro Cedric. O Cedric podia matar a bola, para chutar a bola para qualquer lugar. Não, vai tentar tirar de primeira, dá aquela, como que fala, no taco, aquela, 3 para trás, como diz, uma bomba pro alto,
E aí vai ficar olhando e quando vai dar com o cotovelo na nuca do cara, falta. Sem necessidade, ou seja, não é o Libertad que criou a jogada. São Paulo que criou a jogada. Por quê? Porque o time perde foco. Aí, aí como o cara fala, se você tá com a menos, gol de bola parada, você não pode tomar, né? Não pode tomar. Não pode tomar. Ainda mais do jeito que tomou, né? Não foi um cruzamento alto, o cara nem saiu do chão. E então, o cara bateu o primeiro, aí, o cara tava de frente. Vamos pro São Paulo. Quanto tempo você não viu o São Paulo fazer um gol de escanteio? Eu não tô lembrado. Essa jogadinha não acerta um cruzamento pros caras brigar, entendeu? Foi uma falha, o São Paulo deu o gol, cara. Aí o São Paulo toma o gol, 1-0. E aí que o senhor Zubeldia, ele já tinha colocado o Luciano, certo? Já tinha colocado o Luciano, a torcida pedindo. E aí que o senhor Zubeldia resolve tirar o Lucas Ferreira e colocar o Lucas. Então você vê que a mentalidade do treinador às vezes me preocupa. Porque assim, por que me preocupa? Primeiro assim, não vou falar a questão, jogou com 10 contra o Libertad, se é um time melhor, aí é difícil, mas não é. Só que é o seguinte, deu a felicidade, que eu sei que muitos vão dizer que deu a felicidade, olha lá, viu? Zubeldia colocou o Lucas e deu a felicidade do moleque estar com a estrela e fazer uma jogada que você espera que algum jogador cascudo faça, e os caras não fazem. É isso. Então a molecada que não vem com esse vício entra e faz. O problema é no decorrer do que perde o foco. Não sei o que acontece ali no São Paulo Futebol Clube. Mas, graças a Deus, empatou, cara. E eu fico feliz pela classificação, porque é o seguinte, eu já tava aqui ó, olhando. Aí vai pra última rodada brigando. Sábado você tem um jogo importante contra o Grêmio, onde você tem que ganhar dentro do Morumbi. Você já veio de um clássico, onde você ficou correndo atrás da bola igual louco. Hoje você joga com a menos, vai ter que jogar contra o Grêmio para ganhar. E terça-feira você vai lá no Recife, aí você tem todas as adversidades, calor, o que for. Num caldeirão para ganhar do Náutico, onde você tem um golzinho de vantagem. Se entrar com essa sonolência, com esse salto alto, com esse nariz empinado, achando que vai ganhar a hora que quer do Náutico, olha só que o São Paulo é capaz de passar um vexame. Se esses jogadores não acordar logo pra vida, cara, pra vida, não é agora. Tomou um empate contra o Alianza Lima aqui, não ganha o Brasileiro, porque não sei o que tá acontecendo lá, velho. Certo? Pode acompanhar um vexame. Hoje eu sei que eu posso até dizer assim, hoje eu vou dar também, não é desculpa, vou também falar que, não, você jogou completamente 70 minutos, 80 minutos com um jogador a menos. Mas eu hei de dizer, para mim, Chiquinho diz, se os jogadores têm um pouquinho mais de qualidade, de definição, um pouquinho mais de vontade, e algum jogador ser um pouquinho mais focado, São Paulo ganha essa partida do Libertad tranquilo. Mas tem alguns jogadores, poucos. Abaixo total, muitos jogadores abaixo. Vamos lá, vamos dar nota. Os caras, que eu fico olhando, aí eu vou falando que me indigna durante o jogo, aí fica aqui parecendo que a gente é só hater, né, cara? Mas não é assim, cara. Que a gente vê durante o jogo, pô, a bola vai pro Lucas Ferreira e erra tudo. Vai pro André, você vai errar tudo. O time, mano, entrega gol. O time cai cara a cara, não faz um golzinho. Se complicando contra ele mesmo. Aí eu vou jogar a culpa no Alisson, ok, atrapalhou um juiz e tal. Mas, pô, você vê que se o São Paulo tivesse, mano, com sangue nos olhos, ligado, acordado, não entrasse achando que ia ganhar o jogo fácil, talvez, e depois se complicou, pô, o jogo era mais fácil pra nós. Só que eu quero chamar uma atenção de vocês, eu não sei se você não concordar comigo, beleza, é a minha opinião, é um direito seu, você pode até mandar no comentário dizendo assim. É que assim, eu assisto alguns jogos de alguns times, que é o seguinte, os 15, 20 minutos do primeiro tempo, os caras entram sufocando pra fazer. É isso que eu falei, o Vitor não gostou muito que eu falei no react, que eu virei e falei, até a expulsão do Alisson, São Paulo não tinha feito nada. Só tinha o lance do Ferreirinha. É por isso que eu tô falando, não dá pra falar que o São Paulo tivesse 11 e amassar, porque contra o Náutico no Morumbi não fez. Entendeu? São Paulo não tinha feito nada até os 17 minutos, 15, 16 minutos, quando o Alisson foi expulso. São Paulo não tinha feito nada. São Paulo tinha 70% de posse de bola, mas naquela nhaca sem criação. Dependendo numa jogada individual do Ferreirinha ou o Lucas Ferreira do outro lado, mas que o Lucas Ferreira hoje não estava iluminado. Então, essa é a minha grande preocupação. Será que se não tivesse um jogador expulso,
seria, o São Paulo tinha goleado, ou tinha ficado nessa nhaca, 1-0 e tá, porque ia se confortar, né? essa mentalidade do São Paulo tá me deixando preocupado. Mais um joguinho dá pra mascarar. Entendeu? Vamos dar nota pros caras, vai. Nós já conectou muito. Rafael, Não teve culpa no gol? o Chiquinho acha que poderia... É assim, eu sou meio chato, porque assim, sabe assim, se você analisar, o Vitor fala pra mim, não, pai, que ele passe. Quando o cara bate a falta e faz o cruzamento, antes de você pegar e olhar, antes do cara cabecear, Rafael já tá agachado. Não. É que o Vitor fez a leitura, tipo assim, se o cara não cabeceia, vai no canto, ele tá lá. ele já tá agachado. Não, porque se a bola, se o cara não cabeceia e passa direto e toma o gol, você vai falar, pô, Rafael dormiu. Acontece. Acho que a falha foi geral. A chance e a... Então, mas a marcação. Então, se a bola passa direto e o cara não tá e ele tá de pé, como qualquer goleiro, ele vai não dá ali, o cara desviou. O cara desviou. Não, sem o cara desviar. O cara desviou a queima-roupa dele, a queima-roupa. Era do lado. Então, se o cara não desvia, se ele tá parado no meio do gol ali, na onde a bola foi, acho que ele tomaria o gol. Pra mim, acho que ele tomaria. Beleza, mas eu acho ainda que se o cara não desvia, a bola vem direto, ainda ele tem como fazer isso. Mas quando o cara desvia, ainda ele faz assim. Fora isso, não foi exigido ele nada. Ele não foi exigindo nada e a única coisa que eu vou falar do Rafael é sempre isso. Eu vou bater. Ele não sai do gol. Não é nessa não, nos outros. Vamos lá. Nota 6. Cédric Soares. Foi fraquinho. Mas não entregou rapadura, né? Nem quero dar 2, mano. Entregou rapadura. Juan, tava bem até no decorrer do jogo. 6 pra ele. Alan Franco joga muito. Vamos renovar. Alan Franco, vou falar com eu. Alan Franco, às vezes, ele faz técnico. Ele joga mais técnico que muito cara que joga na parte da frente. É pra jogar, né? Mais um 7-5 para Alan Franco. Enzo Dias. Foi bem. No dia que ele acertar um cruzamento também vai ser bom, top. Mas também os cabeceadores lá dentro da área também não, André Silva. Mais 6 pro Enzo Dias aí. Alisson, 0. Comprometeu o jogo, tá 15, 16 jogos sem titular. Vai ter um descanso, só vai saber quando. Assim, eu não vou dar. Não adianta. Eu fico puto, cara. Desculpa. Mano, comprometeu, cara. Mas o São Paulo perde, o estádio lotado. Complicando, entra focar na porra do jogo na próxima e não faz isso. Eu falo assim, comprometeu porque assim, ele deu um carrinho num lugar desnecessário, numa área desnecessária que não precisava ter dado o carrinho, de uma forma, tá? Que é como correr o risco, uma forma violenta, uma forma desproporcional, que poderia correr o risco. Mas ao mesmo tempo, é um árbitrozinho fraquinho, sem vergonha, um VAR que poderia falar, mas aquela coisa foi na cara do VAR, então eu fico meio assim, porque foi na cara dele, entendeu? Mas amarelinho. Mas é isso. Mais 0 também. Marco Antônio, jogou sozinho. É o que mais jogou no meio de campo. Jogou sozinho. Vou dar um 7 aí pra ele, que foi até bem. Oscar. Não foi aquele comprometeu o jogo do Oscar também, né? Isso, lógico. Vai pra volante. Nota 6 também, porque também... Ferreirinha. Tentou, chegou a hora que cansa, erra aquela jogada, mas é o que eu falo, cara, é o seguinte, é isso aí. Ferreirinha erra. Algumas eu te digo, mas é o cara que tenta. E presta atenção, o Ferreirinha não é o cara que tenta e erra no primeiro marcador. Ele passa por 1, passa por 2. Ele não é o cara. É diferente eu faço assim, mas o cara tenta, mas não passa de 1. Não. Ele passa. Mano, passa. Dá o passe, tenta alguma coisa, mas não dá. Até 2 semanas atrás mano, tava iluminado, cara. Agora, infelizmente, contra o Palmeiras. Mas ainda tentou. Fez aquela lá, a outra lá ele chutou. O primeiro errou porque ele tava de esquerda. Ele tinha que ter dado chapado naquele canto. Ele deu no outro canto, chutou pra fora. Mas uma nota 6 pro Ferreirinha. Lucas Ferreira, abaixa. Baixem o Lucas Ferreira, não sei o que aconteceu. Alguns jogos tá mal. Moleque, foca, presta atenção e foca, porque é a oportunidade que você tem. Então abraça ela, agarra com vontade, já renovou o contrato. Então, foca mesmo. Manda mensagem Beraldo, pega o coach lá, entra concentrado no jogo. Hoje errou tudo. Notinha 4. Não é que eu tô crucificando o moleque, não, mas não tem como fechar os olhos, porque não. Não, ainda nem fez uma jogadinha. Pra mim, 5 é muito. 4. Mano, pra mim, um 2 ali no mesmo nível do Cédric e do André Silva. Não, André Silva não. Não. E aqui você vai dar 2. Não, gente, não. Vamos lá. O Alan Franco teve uma bola que o Alan Franco entrou de carrinho. Mano, já tá 20 minutos. E chutou pra fora. Beleza. Mas antes, André Silva tentou dar um fundo de falha. Não ganha uma de cabeça. Quando pega a cabeça, manda na entrada. Não ganha um pivô.
Tecnicamente, não o André Silva é um dos piores atacantes. Eu vou falar pra vi no você assim, com sinceridade. André Silva é um Pablo, um Trellis, só que num time melhor. É isso aí, num elenco melhor. Quem pedia. Vamos lá, aos que entraram. Eu vou dar só nota pro Lucas, 10 pelo gol. Tá, Mac, Luciano não tem nada, nada que. Arboleda é monstro, como sempre. É. Luciano não deu ali. Não Também resolve entrou no nada. jogo também, né? Naquele jeito. E é o Lucas. Pablo Maia. Lucas E Marques, o 6. Luca, 10 pra ele. 10 pra E ele. Zubeldia. E Zubeldia. Ó, Zubeldia, eu não vou te crucificar não, porque comprometeu o Mas time. também não vou Eu dar sei que nota o time não. é mal Média, treinado. média, Não vou me iludir, o time é Dou mal nota treinado. 5 pra você. Deu sorte que É. o Arte foi expulso, que aí já tira um peso do seu. Só que, cara, você mantendo o André Silva todo o santo jogo até o final, sem dar uma oportunidade pro Rian, ou sei lá, colocar o Luciano no lugar dele e fazer o que fez hoje, colocar um Luca, colocar a gente lá diferente pra fazer alguma coisa, tá cruel. Então, pra você, 5, tiro 2 por manter o André Silva, 3 pra você. Porque a pergunta para encerrar, para não alongar, a pergunta que eu quero fazer para vocês é que ele colocou o Lucas, fez o gol, beleza, o Lucas foi lá para a ponta, que é o lugar dele. Se ele tirasse o André Silva e colocasse o Rian, eu queria que vocês falassem para mim. Fala para mim você e você, amigo aí do chat. Responde para mim no comentário. O que o Rian Francisco pode fazer de tão ruim no jogo que o André Silva não fez? Não sei. Só se for físico, né? Mas físico, né? Físico não coloca um golzinho lá. Essa é a minha pergunta. O que o Rian vai entrar e vai prejudicar o time? Chico. Essa porcaria não já tá longo, ó. Beleza? Longo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda o canal de Chiquinho crescer. Tamo de volta aí. Agora é sabadão contra o Grêmio em casa. Precisa ganhar. Obrigação. Não tem outra conversa. Não tem outra brigada. É briga direta, tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar, não tem conversa, tá? Porque hoje quase perde a vencibilidade também no Libertadores. Então tem que ganhar 9 horas da noite no Morumbi. Acredito que casa cheia, beleza? Fechou? Tamo nóis. junto, é nóis. Até o próximo vídeo.